Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós vamos aqui continuar o nosso bate-papo, a nossa série de reflexões baseada no livro Onde está Deus quando as coisas vão mal? Espero que você tenha acompanhado. Se você perdeu alguns dos vídeos desta série, é importante que você volte e assista para você ter um entendimento do todo que nós estamos tratando aqui, tá certo? Eu quero começar o vídeo fazendo aquele breve resumo que acho que é importantíssimo, visto que o livro é pequeno, os tópicos são pequenos e estão sendo costurados ali uma mesma ideia respondendo esta grande pergunta com relação ao sofrimento. No vídeo passado nós falamos sobre a questão da interferência ou não interferência de Deus diante das muitas questões que acontecem no nosso mundo. Ou seja, por um lado nós percebemos algumas pessoas, e às vezes até somos algumas delas, que querem que Deus interfira em tudo aquilo que de alguma maneira vai gerar sofrimento nas pessoas. Mas, em contrapartida, às vezes as pessoas que muito questionam e querem este alívio, esta interferência de Deus para com relação ao sofrimento, são pessoas que geram sofrimento em outras pessoas. Perceba como que é uma questão tão interessante de se pensar, né? Pessoas que querem que Deus interfira para que não haja sofrimento, são pessoas que geram sofrimento para si e para outras pessoas. Perceba, nós falamos e até investimos um tempo ali comparando aquelas informações dos piores, né? Deus interferindo daquela maneira, e isso, nível a nível, chegaria até nós, ou seja, Deus teria que aniquilar todos para que nenhum dano à humanidade fosse causado, visto que nós agimos muitas vezes de modo ruim para com todos. Né? Um exemplo claro é quando nós fazemos aquilo que é ruim para nós, né? O que ainda esperar desta ação para com o próximo. É claro, eu estou falando aqui em tese, né? Mediante a nossa natureza pecaminosa, né? Da dificuldade de fazer o bem e manter essa constância, vistos muitos dos nossos deslizes, a começar por mim e todos nós que sinceramente queremos tratar e responder estas perguntas. Né? Em contrapartida, e ainda falando do vídeo passado, nós comentávamos sobre a questão de que Deus age sim, né? E ele age de modo extraordinário, que é o que nós chamamos de milagre, né? Uma interferência de Deus, né? O kairos de Deus no cronos humano, né? A ação de Deus no seu tempo, num tempo humano, e aí a gente vai chamar isso de milagre, né? A Bíblia vai relatar muitos desses acontecimentos, ou seja, né? Essa questão de Deus agir constantemente, né? Somos muitas vezes frutos específicos ou experimentamos milagres, ou seja, esse extraordinário de Deus nas nossas vidas. Mas também não podemos esquecer que Ele, o Deus Todo-Poderoso, tem agido constantemente no ordinário, ou seja, no dia a dia, no decorrer e conforme o desenvolver da história. Então isso é importante a gente também ter em mente, tá certo? Então até aqui um resumo rapidamente do que nós falamos no vídeo passado. O assunto deste vídeo, o autor vai continuar essa sua linha de raciocínio, depois de todas essas argumentações, ele termina o tópico passado falando que a Bíblia aponta uma outra direção, um outro caminho diante daqueles que querem uma interferência constante. Deus ali vai agir e biblicamente nós aprendemos isso. E de muitos textos que poderíamos falar, o autor vai chamar o tópico dele aqui no livro de um caso histórico. Ele vai trazer aqui um relato bíblico e levantar algumas questões, aplicando e direcionando questões muito interessantes que talvez a gente não tenha percebido ainda. Ele vai usar aqui o texto de Jó, um dos textos mais antigos das Sagradas Escrituras, e é um texto assim amplamente conhecido no sentido que você provavelmente já ouviu uma mensagem sobre Jó, uma pregação, uma exposição, um estudo sobre Jó, já ouviu aquela ideia, aquela expressão, né, da paciência de Jó, né? Aquele que aguarda de modo paciente o desenrolar da história e dos acontecimentos da sua vida. É importante, e isso eu preciso falar aqui antes de nós discorrermos aqui a ideia do autor, que há questões muito interessantes, né, do livro de Jó, que valeria a pena uma exposição, uma leitura muito atenta. Não é o que a gente vai buscar fazer aqui, mas é importante a gente falar que Jó apresenta um cenário, ou uma cena, digamos assim, um momento ali, um trecho, onde
parece, e ao longo da história, muitos levantaram essa questão. Parece que Deus e Satanás estão ali em um cabo de guerra, né? Cada um puxando para um lado ali, para ver quem que ganha, quem que é vitorioso. Mas isso não é a mensagem do texto, né? Deus não está disputando força aqui com Satanás, no sentido de que corre algum risco de Deus perder, né? Satanás puxar e ser vitorioso, né? Não é isso. Em momento nenhum nós encontramos isso nas Sagradas Escrituras, muito pelo contrário. Deus Todo-Poderoso venceu todos os seus inimigos, né? Não há aquele que possa se comparar. Tanto que quando nós vamos pensar essa questão biblicamente de Satanás, ele, diante da sua rebelião ali, é expulso. Né? Não tem nem muito, digamos assim, uma queda de braço ali, simplesmente é expulso. Né? Deus é soberano em todas as questões e ele, assim, o expulsa dos céus. Né? Mas é interessante porque o texto aqui de Jó vai levantar essa questão. Mas qual que é o ponto marcante quanto a isso que a gente precisa ter em mente? O autor nem vai focar nisso muito, mas é importante falar aqui porque a gente está tratando e vai falar um pouco de Jó. O que acontece, né? Existe um debate aqui, né? Um diálogo entre Deus e Satanás. E isso é interessante a gente perceber, porque no decorrer do livro de Jó, isso é constante. Né? Depois de todas aquelas descrições iniciais, que é onde o nosso tópico aqui do livro vai tratar, existem vários debates. Né? Um debate, um diálogo de Deus com Satanás e, consequentemente, ali de Jó com seus amigos, com sua esposa, de Jó com Deus e Deus tratando de Jó. E o ponto-chave desses debates, na verdade, é de que Deus queria provar e mostrar para Satanás o caráter de um crente tratado, trabalhado e lapidado, assim mostrando a fidelidade, a fé, a confiança que os filhos e filhas de Deus possuem com relação às questões que acontecem e envolvem o mundo. O autor vai usar aqui o exemplo de Jó, vai pescar aqui neste livro algumas informações interessantes, mas John Blanchard ele não vai fazer aqui um comentário exaustivo de Jó, apenas algumas referências desse trabalhar de Deus para com os seus filhos e filhas mediante, ou seja, diante do sofrimento. Tá certo? Então isso aqui é importante deixar. Tomada e feitas estas considerações, vamos prosseguir aqui com o que o autor vai trabalhar referente a Jó, a figura de Jó. O cenário é esse, né? Jó é considerado o maior de todos ali do Oriente. Nós lemos em Jó 1:3, assim como era um homem de família, né? Possuía 7 filhos, 3 filhas, era um pai dedicado, era um homem íntegro, reto, temente a Deus. O capítulo 1 vai levantar todas essas informações. E aí vai começar aqui, talvez, os grandes dilemas de Jó. Ele sofre ali um dia terrível da sua vida, onde ele é atingido tanto por desastres naturais como pela ação de homens maus. Olha que coisa interessante, né? O livro que nós estamos trabalhando aqui, né, vai tratar isso em alguns capítulos anteriores. Se você não viu, veja lá quando o autor trabalha essa questão de desastres naturais e do mal gerado pelo ser humano. E Jó é afligido por isso. Olha que coisa interessante aqui para a gente perceber a linha de raciocínio do autor. Com esses acontecimentos, os resultados são ali imediatos. Jó tinha uma quantidade muito grande de bens, de animais. Então, assim, cerca de 11 mil dos seus animais é roubado. Né? A maior parte dos seus 11 mil animais é roubado. E os demais são queimados. Outros, e alguns, melhor dizendo, alguns dos seus empregados são mortos. Seus 10 filhos estavam ali comemorando, celebrando, quando a casa que eles estavam reunidos é destruída e eles são mortos, né? Eles morrem diante desses acontecimentos. E Jó se lança, depois de tudo isso, né? Todos esses acontecimentos, ele se lança em terra e ele adora a Deus. Olha que coisa forte aqui, né? Adora. O texto bíblico vai nos dizer isso ali nos relatos do capítulo 1, do verso 13 até o 19. E isso é interessante a gente pensar essa ideia de adoração aqui, que é uma ideia de colocar-se ao chão, né? De prostrar-se. E muitas pessoas têm talvez uma ideia equivocada de adoração como um ato de que quando está tudo bem e eu elevo-me. Na verdade, a adoração é o prostrar-me, né? Exaltando, e quem é elevado é Deus, né? Não nós. Então isso é interessante. Aí ele diz aquele texto conhecido de todos nós, que já conhecemos um pouco da história de Jó, né? No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
fortes essas expressões que nós encontramos ainda no capítulo 1º, né? Mas são dados que é levantado. Ou seja, né? Diante desses acontecimentos prévios, Jó tem uma declaração impressionante de fé na soberania de Deus, mas essa constatação em nada alivia ou acaba com o sofrimento de Jó. Olha que coisa assim interessante, né? Porque o sofrimento, a nossa fé e o prosseguir da vida, uma coisa não interfere na outra. Né? Pessoas que querem seguir bem na vida com fé em Deus, mas não conseguem lidar com a questão do sofrimento. Então aqui Jó tem toda essa mistura de acontecimentos e ele vai mantendo a sua caminhada. Né? É interessante também, e é importante a gente observar até aqui, que diante dessas informações e diante destes, como eu posso dizer, destes resultados negativos, nós percebemos algumas coisas aqui com relação a Jó. A primeira delas é que Jó sabe em quem tem crido. Né? Ele mantém ali um foco em Deus, ele confia em meio às dificuldades, e aqui talvez o ponto que é importante, porque o decorrer da sua história vai apontar para isso, é de que Jó luta diante das suas crises. Né? O texto vai apontar que daqui para frente é crise em cima de crise, é dificuldade em cima de dificuldade, mas ele luta, ele persevera, ele continua, né? Ele persevera em meio ao sofrimento. Por que isso é importante? Porque algumas pessoas, diante do sofrimento, tendem a parar, tendem a desistir. E o texto vai nos apontar aqui que diante das crises, que virão muitas crises, ele persevera, ele continua em meio ao sofrimento. Tá certo? O autor vai continuar levantando e apontando aqui resultados, como a saúde de Jó que é debilitada, ele fica debilitada, ele fica doente, ele se tornou aqui uma mistura, e o John Blash ele vai usar a expressão aqui, de que uma triste combinação de febre, insônia e depressão. Este é Jó agora, né? Diante disso tudo. Ele vai também, e o texto sagrado também nos mostra isso, de que o grupo mais próximo dele começa ali a apertar, fechar o cerco, né? A sua esposa desafia aqui de modo bem sutil e indireto a cometer suicídio, naquele trecho, naquele versículo famoso de Jó 2:9, né? Então amaldiçoa a Deus e morre, né? Sua situação, olha a sua situação, você era alguém, agora olha a sua situação, né? O texto também nos aponta de que um grupo de amigos mais íntimos chegam ali de modo até simpático, mas depois começam a apontar, falar, ó, esse sofrimento só pode ser o resultado de uma punição. Né? Você está sofrendo por uma punição e o texto vai ali pegando falas e falas dos seus amigos. Né? Diante de tudo isso, o Jó começa a descer, né? A descer uma ladeira emocional muito profunda, a ponto dele questionar por que veio essa terra? Por que nasceu? Jó 3:11 vai dizer, por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Ou seja, por que eu não morri quando estava no ventre da minha mãe, ainda sendo gerado, ou quando eu nasci, por que eu já não nasci morto ou morri nas proximidades, próximo ao meu nascimento, né? Para não passar por esse sofrimento. Perceba, isso são crises, isso são momentos de crise, alto e baixo da vida, diante de tudo aquilo que vai se desenrolando o seu cenário aqui. Né? E é importante também a gente entender, contextualizando isso para os dias que nós estamos vivendo, é que diante do sofrimento, e alguns passam sofrimentos maiores do que os outros, isso é um fato. Você que talvez está assistindo esse vídeo, enfrentou situações tão complicadas. Conheço histórias tão pesadas de sofrimento que pessoas já enfrentaram, estão enfrentando, né? Situações complicadas que chegam até aquela expressão popular, né? Levar as pessoas ao que nós chamamos de o fundo do poço. Né? E isso mostra o quê? Que o ser humano é limitado. A humanidade é frágil. O texto bíblico vai mostrar que Jó começa a levantar uma série de perguntas a Deus. Né? Ele começa a questionar e perguntar uma série de coisas e Deus vai usar tudo isso para tratar o caráter de Jó. E é por isso que nós falamos e acreditamos e confesso para vocês que tenho experimentado e conheço de outras pessoas também têm experimentado que diante do sofrimento Deus está tratando nosso caráter. Né? Por isso que nós estamos aqui gravando essa série de vídeos, falando sobre isso. O tempo que estamos vivendo é ainda mais oportuno, porque sempre isso foi falado, sempre isso tem sido ensinado.
pelos pastores, pelos líderes, pelas pessoas tementes a Deus, têm sido transformados por Deus nesses momentos de sofrimento. Mas parece que, parece não, é bem verdade que mesmo essa pandemia, todo esse sofrimento que está acontecendo na humanidade, é um meio de tratar o nosso caráter de modo ainda mais pontual, né? Chamando a nossa atenção para que o nosso caráter seja tratado de modo mais pontual, né? Isso é importante a gente entender, né? Ele então questiona a Deus, já começa a questionar a Deus sobre a sua justiça, ele vai fazer aqui um contraponto, né, de que ímpios passam ali a vida, seus dias em prosperidade e em paz, e ao contrário de que algumas pessoas sofrem. Ele coloca-se como exemplo de que passa sofrimentos e que vive de modo semelhante ao pó. Olha que coisa, né? Quem nunca questionou isso? Quem nunca fez esse tipo de argumentação? Parece que o ímpio está prosperando e eu, alguém temente a Deus, estou sofrendo. Às vezes isso acontece mesmo por propósitos e por questões que nós não conseguimos compreender aqui e agora, mas nós confiamos em Deus que tem algo maior em meio a tudo isso. E aqui abrindo um parênteses muito sincero, você que está assistindo o vídeo, é melhor passar dificuldades terrenas, mas ter Deus como Senhor e Salvador, a fé depositada nele, do que ter prosperidades e paz terrena, mas viver e estar debaixo do juízo e da ira de Deus, né? Isso é importante que muitas pessoas querem ter uma paz aqui, estando em guerra com Deus. Isso é pior, porque passaremos uma eternidade após a morte, seja ela daqueles que foram lavados e regenerados pelo sangue de Jesus, uma vida com Deus, e aqueles que rejeitaram esta obra maravilhosa de salvação, passarão uma eternidade em sofrimento. Então, mais vale, se tivermos de sofrer algo, sofrer aqui, neste tempo, do que uma eternidade. Por mais que as pessoas vivam um tempo considerável hoje, isso é nada comparado à eternidade. Isso é muito pouco, né? É comparado à eternidade. Mas o autor prossegue fazendo esses levantamentos, essas constatações por meio da vida de Jó, e Jó levanta uma série de acusações, de questionamentos, até o ponto em que Deus fala diretamente com Jó e começa a tratar e lapidar seu caráter. Eu vou ler algumas citações aqui do autor. A resposta de Deus às perguntas angustiantes de Jó constitui um tratado mais abrangente do assunto do mal e do sofrimento, embora não mencione nenhuma coisa nem outra. Deus seguiu um caminho diferente. Olha que abordagem interessante. E aqui é o ponto-chave que o autor está trabalhando, o texto de Jó, para falar dessa questão do sofrimento. Deus tem os seus meios próprios e a sua maneira própria de agir diante do sofrimento. Precisamos ter isso muito bem claro para nós não vivermos frustrados por aí. O autor ainda continua, né? Jó foi constantemente lembrado da maneira como o mundo natural revelava a avassaladora grandeza e o poder de Deus, em contraste com a dependência e fraqueza do homem. Jó 38:33 vai dizer: sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Diante das perguntas que Jó vai levantando, Deus vai tratando o caráter de Jó com perguntas retóricas. Isso é muito bacana nós aprendemos no texto de Jó, né? O autor aqui vai usar vários versículos e eu vou ler com vocês aqui os versículos chaves que ele vai tratando, né? Ele continua: ou tens braços como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele faz. Jó 40:9. Continua: acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizestes a alva saber o seu lugar? Jó 38:12. Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Jó 38:35. Olha que forte essas argumentações, né? Deus vai mostrar para Jó quem ele é. Quem Jó é e quem é Deus, né? Olha que profundo isso aqui. E o autor ainda continua dizendo: Deus não falou a Jó qualquer palavra específica a respeito do assunto do mal e do sofrimento. Mas, em vez disso, ele se focalizou na reação do homem.
A torrente de palavras que os amigos de Jó proferiram não lhes trouxe nenhuma clareza, consolação ou ânimo. Haviam sido palavras sem conhecimento, conforme Jó 38:2. Mas quando Deus falou com Jó, este começou a ver as coisas na perspectiva correta. Gente, isso aqui é de uma profundidade muito grande. Às vezes a gente está tão focado e com óculos, né, lentes, olhando para o problema e esquecemos de perceber as outras implicações que tudo aquilo gera. Então, o autor aqui pesca isso, né? Jó faz algumas perguntas, quer ser tratado de uma maneira, e Deus vem e começa a tratar ele de outro modo, mais profundo. Por que isso é mais profundo? Porque a maneira como a esposa de Jó agiu, os amigos de Jó agiram, não refrescava em nada. Na verdade, só o empurravam para baixo. E Deus aqui, mediante a mostrar, ó, peraí, o Todo-Poderoso sou eu. Vamos deixar isso bem claro, né? E eu vou agir a partir disso. E isso começa a mostrar novos rumos para Jó diante do sofrimento. O autor ainda continua. Deus estava no controle absoluto do universo e nada poderia frustrar seus propósitos eternos. Jó não estava em posição de arguir a Deus ou questionar o agir de Deus para com ele. Jó entende isso. Jó 44, ele começa a entender isso aí. Peraí, olha onde que eu estava indo, né? Jó diz, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Isso é importante. Isso aqui, gente, é realidade. É enxergar os fatos como são. Né? Às vezes a gente está falando tanta bobagem que nada melhor do que colocar a mão sobre a boca e parar de falar bobagem. É bem verdade que diante do sofrimento a gente tem as crises, né? Jó está enfrentando crise, Deus está trabalhando as crises de Jó. Mas às vezes a gente está só falando e falando tanta bobagem que, de fato, precisamos, assim, de uma maneira externalizar isso, colocar para fora, mas tendo um cuidado que às vezes o que a gente está falando não vai melhorar em nada, nenhum aspecto. São somente bobagens que nós precisamos filtrar, né? O autor ainda vai dizer, né, que ele tinha conhecimento de todos, ou melhor dizendo, né, o Jó vai entender aqui que não tinha conhecimento de todos os fatos. Ele estava vendo um detalhe, né, um ponto de vista, né? Ele não estava aqui analisando o todo. E às vezes a gente é levado a isso no dia a dia. E Jó 42:3 vai dizer, na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Olha que coisa. Quando Deus vai mostrando a direção certa para nós, né? Às vezes na hora o sofrimento é tão grande que às vezes nos deixa até cegos, né? Naquilo, vou ficar batendo naquilo. E quando as coisas vão se desenvolvendo, a gente vai entendendo, nossa, falei de coisas que eu não entendia, né? Falei só de um ponto de vista, mas olha o todo disso, né? Talvez na hora a gente não entende as coisas que acontecem, mas depois a gente começa a perceber que de fato foi o melhor, né? Mesmo que na hora a gente não entenda, mas depois a gente vai entender. Por isso que a gente precisa ter muita sabedoria. Já começou a falar coisa demais aqui, falar até bobagem, né? E diante do decorrer da vida, ele vai entendendo que falou bobagem de coisas que ele não entendia ou não via o todo. O autor ainda vai continuar citando outros versos. Jó 42:5. Eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É clássico esse verso, né? Porque Jó vai ter constatações aqui muito claras. Reconhecendo sua limitação, né? Reconhecendo que erra e depositando sua confiança no que Deus já estava fazendo na sua vida. Jó deveria confessar que estivera errado em questionar o poder, a justiça e o amor de Deus e render-se humildemente a ele. Isso é maravilhoso, né? É a transformação aqui, já as expressões de um caráter já transformado por Deus. O autor ainda continua. Jó não obteve as respostas detalhadas para as suas perguntas específicas, mas ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando não podia ver a mão dele nos acontecimentos. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Eu estou até sendo repetitivo nas expressões, porque de fato assim são, né? Se vocês têm acompanhado aí a linha de raciocínio que nós temos buscado trazer aqui mediante a exposição do autor, gente, isso é consolador, né? Compreender, ou melhor dizendo, descansar, né? Porque às vezes a gente não vai compreender.
mas descansar no cuidar de Deus é o ponto que ele levanta aqui. O John Blanchard ele vai citar aqui o Herbert Carson em uma expressão aqui de como Jó estava reagindo diante de tudo isso, né? Jó estava reagindo como uma criança que na escuridão achava-se envolvida nos braços de seu pai. Olha que coisa linda, né? Deus não nos dá todas as respostas que desejamos. Afirmar que ele faz isso tanto é cruel como absurdo, né? Porque quantas coisas totalmente desnecessárias nós desejamos, queremos. Imagine se fizéssemos assim e Deus concedesse estas muitas coisas. Gente, que caos seria, né? Que terrível para nós seria. E aqui eu estou falando de coisas que nós desejamos, que muitas não são nem um pouco boas, ou são só boas para nós, mas vão gerar muitos danos, males para os demais, né? E o autor ainda vai dizer o seguinte: uma mensagem que ecoa poderosamente da experiência de Jó é esta: é menos importante conhecer todas as respostas do que conhecer e confiar naquele que tem as respostas. Apropriar-se disso pode ser uma experiência libertadora. Que coisa maravilhosa, né? Essa é a frase de colocar lá no status, colocar no Facebook, essa frase de John Blanchard. E ele vai dar aqui um exemplo pessoal e vai finalizar este tópico, né? Ele vai dizer, e o exemplo é o seguinte: ele vai falar sobre de que anos atrás a sua esposa estava sendo afligida por uma depressão muito pesada, que estava ali abafando a fé dela. E parecia que não havia alívio, né? Ele está contando da sua esposa, essa experiência ruim. Ele não conta o que é, mas conta que esse acontecimento gerou uma depressão na sua esposa. E ele vai dizer que em uma determinada semana, né, 2 pessoas escreveram para sua esposa relatando ali palavras muito parecidas, dizendo para ela, reconfortando ela de modo amável, mas assim, até sincero, né? Duro acho que não seria a palavra certa, mas de modo sincero, palavras que ela precisava ouvir ali, né? De que Deus não estava sobre qualquer obrigação de explicar qualquer coisa do que havia feito ou permitido na vida da esposa, né? Olha que isso aqui, gente, isso aqui é bacana demais entender isso, né? Ela estava sofrendo, passando uma depressão, estava ali com a fé abalada, e Deus levanta pessoas para usar, Deus usa pessoas para falar com ela, assim como usa conosco, para falar conosco talvez coisas que nós não gostamos de ouvir, não queremos ouvir, mas precisamos ouvir. De que Deus não tem obrigação nenhuma ali de responder a todas as questões, e nem, por quê? Deus não tem obrigação também de responder por que aquilo acontecia, ou estava sendo permitido, a um propósito maior, né? Mas o autor vai dizer aqui que essas respostas, essas palavras que a sua esposa ouviu, foram importantíssimas para a vida dela. Passado alguns dias ali, aquela nuvem que sufocava Joyce, né, a sua esposa, elas foram indo embora e a sua fé foi renovada e foi aprofundada, ela foi fortalecida em meio a tudo isso. Olha que coisa bacana, interessante, né? Concluindo, para a gente encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo, quero fazer algumas considerações mediante a tudo isso que nós falamos até o momento. A primeira delas é o quê? Que ninguém está isento de passar por sofrimento. Ninguém está isento de passar por sofrimento. A segunda consideração é a seguinte: que nós precisamos tomar cuidado se estamos esperando que a solução venha por meio dos nossos questionamentos. Sabe por quê? Porque nem sempre nós fazemos as perguntas certas. Às vezes, diante do sofrimento, nós somos levados a isso, a fazer muitos questionamentos. Questionar tudo, questionar a maneira como as coisas estão acontecendo, né? Mas precisamos ter uma clareza de que nem sempre nós fazemos as perguntas certas, né? Nem sempre o nosso questionamento está certo. Às vezes está errado. Jó aqui levantou muitas questões mediante o sofrimento a Deus, né? E Deus depois vai tratar Jó, e Jó vai chegar ao ponto de falar: nossa, falei de coisas maravilhosas, coisas que eu não sabia, né? Compreendo a minha posição diante de Deus. E por último, por fim, a força e o alívio estão próximos de Deus e não no ceticismo, ou seja, na descrença, na falta de fé, nem no desespero. Alívio e força não está no desespero, nem na falta de fé. Está sim em Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo, que tem nos ajudado em meio a tudo isso. Eu espero que este vídeo tenha falado ao seu coração, tenha lhe ajudado em algum ponto da sua vida, né? Este livro é muito bacana.
Eu tenho ficado muito feliz em gravar e espero que você acompanhe os próximos vídeos aí. Nós já passamos da metade, então estamos caminhando para o fim aqui dos tópicos do livro, né? E eu espero que isso esteja edificando a sua vida e lhe fortalecendo em meio aos dias que estamos vivendo. Que Deus abençoe e guarde você, sua casa, sua família, guarde a todos nós. Um forte abraço.